marca da besta está chegando. E eu fiz uma pergunta: você está preparado? Amém? Coisas que a gente ouvia falar outrora, né? Ouvimos muito falar sobre besta, sobre marca da besta, sobre Apocalipse, sobre Jesus voltando. E durante algum tempo a gente veio ouvindo essas coisas. E sabe que eu digo por mim, e talvez você pensou a mesma coisa. A gente sempre espera que isso aconteça na geração seguinte. Lembra que eu falo isso sempre para vocês? Então a gente sempre espera, bom, isso vai acontecer, mas vai acontecer lá na frente, vai acontecer lá no ano 2045, 2050, e aí a gente vê as coisas se cumprindo hoje. Ao mesmo tempo que assusta, óbvio que assusta, não pense em você, qualquer mais preparado na palavra vai se assustar, porque são tempos tenebrosos que estão chegando. Também nos alegra. Também alegra o nosso espírito e alegra a nossa alma por saber que estamos muito perto de casa. Perto daquela casa maravilhosa, onde Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Aleluia! Onde não haverá mais dor, mais pranto, mais tristeza. Não tem mais conta para pagar. Imagina, irmãos, não tem mais esquerda, direita, não tem mais nada. Vai ter só glória, glória e glória e adoração. Você está entendendo? Não vai ter mais manipulação política nojenta como a gente está vendo. Não vai ter mais nada, só vai ter glória e adoração. Não vai ter mais tristeza, não vai ter mais tumor. Não vai ter mais câncer, não vai ter mais doença. Aleluia. Está chegando esse dia. Mas você precisa se preparar porque está vindo, tá? Porque tudo está sendo preparado. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 13, por favor. E abra também o seu coração para receber essa palavra. Isso é uma palavra para ser pregada no estudo durante 4, 5 horas, mas eu vou tentar resumir ao máximo aqui para tentar alertar você como igreja, tá? Se você não tiver com cãibra, fique em pé, por favor. Reverência à palavra de Deus. Apocalipse capítulo 13, do 16 ao 18, a palavra de Deus diz assim, ó, presta atenção. Também obrigou a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta, ou o número do seu nome, e aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem, seu número é 666. Amém? Pode sentar, por favor. Fica com essa palavra aí, marca ela, você que gosta de estudar a Bíblia e traz a tua caneta, o teu marcador para a igreja, vai marcando tudo aí e deixa o Espírito Santo falar com você. Não vou entrar em detalhes agora em referência ao número da besta, no que diz respeito a esse significado, porque eu preciso me ater hoje a algo que está muito próximo, que é a marcação. A marca, o que vai acontecer no mundo, que é o que isso significa. Primeiro você precisa ter uma consciência, você precisa responder no teu coração. São realmente tempos do fim? Você precisa ter essa convicção. Será que são realmente os tempos do fim? Porque tem muita gente acreditando que não. Acredite se quiser, vendo tudo que está vendo. Então são tempos do fim? Estamos realmente perto do governo, um governo universal que vai preparar a administração do iníquo, do anticristo, do filho da perdição, aquele que vai reinar sobre toda a terra, vai fazer sinais de maravilhas nos primeiros 3 anos e meio da tribulação, e depois vai querer se assentar no trono de Deus e receber adoração como Deus, e aí os judeus vão se levantar ferrenhamente contra isso, não vão aceitar. Ele vai querer adoração para si. Esse mesmo anticristo é um homem, um líder político, um líder social, que vai se levantar em breve, muito mais breve do que você imagina. Todo o caminho está sendo preparado para isso, tá? Eu gosto sempre, quando eu falo desses seres, eu gosto de lembrar, sempre, logo em seguida eu gosto de lembrar o destino deles. Esse é aquele o qual Jesus vai destruir com o sopro da sua boca. Ele, o dragão e Satanás serão lançados no lago de fogo e enxofre por toda a eternidade, tá bom?
Só para que você já comece a entender o desfecho da história, tá? Porque senão a gente começa a falar dos seres aqui, todo mundo começa a se assustar, e você não tem que se assustar, você tem que se alegrar. É o desfecho da história. Realmente, os sinais estão acontecendo ou é pura especulação? Ou é teoria da conspiração? O que tem realmente acontecido? Bom, primeiro, eu gosto de lembrar a você que sempre que acontecia algo grandioso, sempre que aconteceu algo grandioso no mundo, Deus ele começou a usar os profetas e os seus servos sempre com a mesma palavra, sempre unânimes, usando a mesma palavra, para que não houvesse nenhum tipo de controvérsia, não houvesse nenhum tipo de divisão. Então, a pergunta que eu também faço é: o que os pastores dessa geração, os pastores renomados, os mais conhecidos, ou os menos conhecidos, ou os quase não muito conhecidos, como eu, por exemplo, o que esses pastores, esses teólogos estão dizendo no mundo inteiro? O que eles falam nesses dias? Quais têm sido os temas das suas pregações? Qual tem sido o direcionamento desses pastores para a igreja do Senhor? Eu vou citar aqui para vocês, porque todos eles estão sendo unânimes. Rapidamente, só para que você entenda, algumas pregações e alguns estudos mais recentes, por exemplo, o pastor Silas Malafaia, a gente não via muito o pastor Silas Malafaia pregando sobre os últimos dias. Ele sempre pregou muito para levar a igreja a entender a visão de Deus, a obra de Jesus Cristo. Sempre foi um grande evangelista, um grande homem de Deus nesse sentido, mas agora, no dia 9/8, agora tem 2 dias atrás, né, o pastor Silas Malafaia, numa pregação postada, né, no dia 9, ele disse o seguinte: últimos dias, presta atenção, abre aspas, últimos dias não tem nada a ver com o tempo, mas com os fatos que estão acontecendo. Estamos sim vivendo os últimos dias. O que diz o pastor Perry Stone? Perry Stone é um grande teólogo e estuda escatologia, pastor americano. Num estudo postado no dia 17/5 desse ano, maio desse ano, ele disse assim: um novo sinal, mediante a tantos do fim dos tempos, acontece agora. Vemos as práticas detestáveis dos cananeus, descritas em Ezequiel 16, ressurgindo no século 21. Estamos muito perto do fim. Bom, o pastor Jim Swaggart, quem acompanhou o pastor Jim Swaggart na década de 70, na década de 80, um homem que teve a sua vida restaurada, teve uma reconversão maravilhosa, e um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, numa pregação postada no dia 1º de fevereiro desse ano, 2021, ele disse assim: estamos perto, muito perto do cumprimento de 1 Tessalonicenses 4,16. 1 Tessalonicenses 4,16 é assim: pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E ele disse para a igreja: vocês acreditam? O pastor Lamartine Porcela, vocês sabem muito bem que o Lamartine Porcela vem ensinando já há algum tempo sobre escatologia, sobre o final dos tempos, e aqui um dos seus estudos, uma das suas pregações, foi um estudo postado no dia 13 de janeiro desse ano. Ele diz: o tempo agora é de santificação, o tempo agora é da igreja se preparar, se adornar, se santificar. A noiva deve se santificar, porque está chegando a hora do casamento do Cordeiro. Está chegando a hora que a trombeta vai tocar. E quando tocar, a noiva vai subir para habitar com o Senhor. Então eu só trouxe aqui alguns comentários de alguns grandes homens de Deus, porque se você puxar na internet, você vai ver a maioria deles, se não quase todos, estão unânimes, enxergando esses tempos, os tempos do fim, analisando, observando e identificando sinais proféticos do fim. Graças a Deus por isso, tá? Graças a Deus por isso, tá bom? E uma das coisas que tem levado os cristãos, principalmente, a uma preocupação muito grande é no que diz respeito à marca da besta. Como eu ouço perguntas e questionamentos sobre isso, porque tem aqueles que acham que vai ser algo muito, muito difícil
é algo que você vai ter que pagar um preço para não receber. Queridos, se os pré-tribulacionistas estiverem certos, eu sou um pré-tribulacionista, espero não estar errado, assim como eu, vários pastores no mundo inteiro. Se os pré-tribulacionistas estiverem certos, nós não vamos pegar muito disso tudo. Jesus vai nos levar para a glória, louvado seja Deus por isso. Mas se as outras correntes teológicas, como o mesotribulacionismo, ou midi-tribulacionismo, que é o arrebatamento no meio da tribulação, ou pós-tribulacionismo, que é o arrebatamento depois da tribulação, se eles estiverem certos, nós vamos pegar ainda um osso duro de roer aí na frente. Então, esses que acreditam que vai ser muito difícil, estão certos, e eu vou explicar por quê. E tem aqueles que acham que não, vai ser tudo muito fácil, nós vamos tirar de letra, quem tem Jesus tem tudo, não vai precisar de marca da besta. Eu vou provar para você que não é bem assim. A coisa é muito mais séria e muito mais difícil do que parece, tá? Eu respeito todas as linhas de raciocínio, todas as doutrinas, todos os estudos, tá? E existe uma linha aí teológica que acredita uma doutrina que acredita que a marca da besta não é uma marca literal, não é verdadeiramente algo que vai ser marcado. Eu não acredito nisso, porque a Bíblia diz que João viu as pessoas recebendo a marca, tanto na mão como na testa. João viu, tá? Ele viu isso. Então eu não acredito que isso não seja literal, tá? Ainda que eu respeite as doutrinas, tá? Mas agora preste atenção, porque eu preciso te fazer algumas perguntas. Primeiro, você acha que será fácil negar a implantação da marca da besta, como eu falei? Você acha que vai ser fácil dizer, eu não quero e ponto, fim de papo? Vai respondendo isso para você, tá? Alguns não conseguem entender como muitas pessoas no mundo inteiro se deixarão ser marcados por cima da mão ou na testa. Alguns cristãos não conseguem entender como que a grande maioria das pessoas no mundo inteiro vai se deixar ser marcado por isso, vai perder a salvação. Mas, queridos, vai ter muita coisa em jogo. O diabo, ele é muito astuto. Ele está armando todo um circo para que isso aconteça. Nós que rejeitamos, ou nós que vamos rejeitar a marca da besta, nós não poderemos nem comprar, nem vender. Nós não poderemos fazer movimentação nenhuma. Não poderemos entrar em locais nenhum. Você não poderá ir mais no shopping com a tua família. Você não poderá mais frequentar um estádio de futebol. Você não vai poder mais entrar numa loja, no supermercado, numa farmácia. Você já parou para pensar nisso? E algumas pessoas acham que será fácil demais. Será que alguns cristãos serão enganados? Ou, infelizmente, serão. Por isso eu oro para que a teoria que eu prego sobre o pré-tribulacionista esteja certa. Eu creio muito na palavra que Deus dá à igreja em Apocalipse capítulo 3, que ele fala, porque você guardou a exortação da minha palavra, eu te guardarei do dia da provação que está para vir sobre essa terra. Ai, eu creio nisso, diga aleluia. Quem tem guardado a palavra de exortação? Imagine, você não vai poder ter acesso a restaurante, você não vai poder ter acesso a mercado, shopping, centro, estádio, como eu já falei. Vamos ter que nos abdicar de muitas coisas que para nós são prazerosas e que sempre foram inofensivas à nossa fé. Não é pecado, não é nada, mas nós vamos ter que nos abdicar disso tudo. Você vai ser rejeitado no playground do seu prédio. As pessoas, sinceramente, não estão atentando para os tempos que nós estamos vivendo e como nós vamos ter que enfrentar isso tudo. São tempos em que o anticristo vai estar reinando. Alguns não vão querer se sujeitar a isso, a tanta humilhação. Vão achar que vai ser normal. Não, isso é normal. E vão interpretar a Bíblia de outra forma. Ou sim, infelizmente, alguns vão fazer isso. Será que Deus vai simplesmente
mandar para o inferno porque eu recebi a marca da besta. Deus não manda ninguém para o inferno. Nunca vi isso na Bíblia. Deus manda alguém para o inferno. Nosso direito de escolha nos leva para o céu ou para o inferno. E existem ordenanças que não se questionam. E uma delas é que nós não podemos aceitar essa marca. Deus, nesse tempo, eu creio que vai nos capacitar, vai capacitar a igreja, vai nos fortalecer, vai nos encorajar, antes de vir cumprir a promessa maravilhosa de vir nos buscar. Eu acho que nós seremos encorajados. Eu acho não, tenho certeza, porque senão ninguém sobrevive. Ele vai nos preparar para esses dias maus. O mundo já está sendo preparado para esses dias, irmãos. Alguém tem dúvida que o mundo está sendo preparado para a marca da besta? Alguém tem dúvida? Alguém tem dúvida aí? Deixa eu ver. Faça uma filinha rapidinho aqui. Faça uma filinha rapidinho aqui. Respeitando 1,5 metro, 2 metros de distância aqui. Vem cá, Fred. Pode vir aqui. Pode vir, vem cá, por favor. Vem cá, jovem. Vem você também, fica aqui. Vem você também. Só respeita aqui 1,5 metro. Pode ficar aqui também, pastor. Quer vir também, Tiago? Só mais um. Fica lá. Respeita só 1,5 metro aí. Quem está na porta? Quem está com o aparelhozinho? Vem cá, Roberto. Vem com o aparelho. É você? Vem quem está com o aparelhozinho. Vem correndo, para a gente não perder tempo. Fica aqui. Mostra como é que as pessoas entraram na igreja. Vamos lá. Presta atenção, você que está assistindo. Olha lá. Pode voltar, Tiago. Pode voltar para o lugar. Isso. Ou então na testa. Pode aferir a testa. Vem cá, vem aqui no meio, para todo mundo ver. Pode aferir a testa. Vê se você acha que as pessoas... Obrigado, querido. Aproveita e já vê se está todo mundo sem febre. Obrigado, tá? Obrigado. Você acha que o mundo está sendo preparado? Hein? Você entra em restaurante, é esse o procedimento. Você entra em supermercado, é esse o procedimento. Você entra no shopping, é esse o procedimento. Como você acha que vai ser aferido a marca? Como você acha que você vai ser identificado? Se não por um scanner, por um leitor digital. Você acha que isso não é preparação? Ou você está em Nárnia, vivendo lá, junto com o mundo de faz de conta? Os tempos são proféticos, mas parece que muitos estão negligenciando isso. O mundo está sendo preparado. O que eu e você precisamos é crer nas promessas de Deus e preparar nossa família. Você precisa preparar os teus filhos, a tua família. Os que não querem ouvir, o que vão achar você louco, maluco, e você é da teoria da conspiração, nossa, olha, fulano está ficando maluco. Você não pode fazer nada. Mas você vai precisar, porque se vai ser difícil para nós, imagine para os adolescentes. Imagine para as crianças e para os adolescentes. Imagine os adolescentes na turminha, no grupo de amigos, na escola. Todo mundo marcadinho, porque seus pais não têm nenhum tipo de preocupação espiritual. O teu não está. Você acha que vai ser rejeitado? Vai ser perseguido? Se você ainda acredita em teoria de conspiração, realmente você não está vivendo nesse planeta, não. Realmente você não conhece, nunca conheceu e precisa conhecer a palavra de Deus. Você precisa se aprofundar urgentemente em escatologia. E escatologia não é Apocalipse, não. Escatologia é de Gênesis a Apocalipse. Você encontra palavras escatológicas de Gênesis a Apocalipse. Palavras poderosas e revelações do fim dos tempos. Vai ser difícil para você, vai ser difícil para mim, mas muito mais difícil para os seus filhos. A minha filha já é adulta, mas para os seus filhos, adolescentes e crianças. Diante de tudo que está acontecendo na terra, queridos, irmãos e irmãs, hoje já não resta, não tenha a menor dúvida de que esta é a última geração da terra. Poucos são os pastores que ainda não assumem isso. Poucos são os líderes que ainda não assumiram essa realidade. Porque a maioria
já entende que essa é a última geração da terra. O pastor Jim Swaggart, em uma de suas pregações, ele ainda fala: quem diria eu, velho desse jeito, vou pegar a última geração da terra? Estamos muito perto da implementação do governo do anticristo, da manipulação. E nós precisamos urgentemente entender tudo isso e nos preparar. Eu, de todo o meu coração, creio que não precisa acontecer mais nada para que a gente possa afirmar tudo isso, que verdadeiramente estamos perto disso tudo. Porque muitos, até mesmo muitos crentes, já estão aceitando o pecado dentro das igrejas e nas suas vidas como se fosse normal. Estão aceitando tudo que está acontecendo como se fosse normal. Estão aceitando todo mundo andar de máscara como se fosse normal. É uma pandemia. Pandemia, né? Uma pandemia a nível global que mexeu com o mundo inteiro dessa vez. Foi com o mundo inteiro. E é normal. É normal você andar mascarado de um lado para o outro, ter a sua temperatura ferida onde você entra. Vocês estão vendo essa tecnologia avançada, irmão, sendo usado. Era para ser usado para o bem, mas está sendo usado para monitoramento, para perseguição. Ainda que inicialmente. Mas isso tudo vai se intensificar rápido. Tudo tem acontecido muito rápido. Estão achando que Deus está nesse crescimento tecnológico, que Deus, escuta bem, Deus deu sabedoria ao homem para desenvolver a tecnologia para o bem, não para o mal, nunca para o mal. Deus não está nesse negócio, Deus está controlando todas as ações, porque em breve Ele vai vir julgar os intentos malignos. O dia do Senhor está chegando. Dá um glória a Deus aí. A palavra de Deus é a única base de revelação direta do que está acontecendo, que em breve vai acontecer. Por isso, eu e você precisamos estar mais ligados à palavra como nunca, buscando a palavra de Deus como nunca. Sem a palavra de Deus, os homens vão caminhar rindo à destruição, achando que está tudo normal. O pior erro é acreditar que isso tudo vai acontecer de forma obscura. Ao longo dos anos, parece que a igreja veio acreditando que vai ser sorrateiramente, o anticristo vai chegar. O espírito do anticristo já está na terra faz tempo. Só que agora nós vemos que a apostasia se instaurou. Homens e mulheres, igrejas no mundo inteiro, estão criando o seu próprio evangelho para aceitarem por conveniência o pecado. O que nos deixa claro que a manifestação do anticristo é iminente. Escute o que Paulo fala à igreja de Tessalônica. Ele diz assim, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, de 3 a 4. Não deixe que ninguém os engane. Ei, olhe para mim. Não deixe que ninguém os engane. Olhe para mim. Não deixe que ninguém os engane. Repito. De modo algum, antes daquele dia, virá a apostasia. Apostasia é a renúncia da fé. E então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Está entendendo? O surgimento como vai ser? Mas o apóstolo Paulo começa a dizer, e ele está falando para a nossa geração, ele está falando para a geração onde tudo isso aconteceria. Por isso ele diz, não deixe que ninguém engane vocês. Primeiro vem a apostasia, primeiro vai vir a frieza espiritual, primeiro vai vir as pessoas se abdicando da fé em Cristo, do evangelho genuíno, as pessoas querendo adulterar a Bíblia, as pessoas querendo modificar a palavra de Deus, atualizar a palavra de Deus, para que ela se encaixe à conveniência humana. Tudo está acontecendo rápido e cada vez mais perto de nós, igreja. Pessoas dentro das igrejas estão caminhando cegos. E alguns que já eram fracos, aproveitaram para sair definitivamente da presença do Senhor, ou então para dizer que ainda permanecem
mas estão no pecado. Que tristeza, que tristeza. Muitos que conheceram a palavra agora vivem como os do mundo. Há pouco tempo a gente viu algumas jovens cantoras gospel, influentes, cantores, que já não querem mais professar que são evangélicos. Sequer alguns querem continuar cantando canções gospel, canções de adoração. Eu preciso que você entenda, para não cair numa armadilha, porque descrentes agem por cegueira. É o que diz em 2 Coríntios 4:4. O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes. Eles agem por cegueira, para que não vejam a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, os descrentes agem por cegueira, mas os crentes vão agir por conveniência. 2 Timóteo 4:3 e 4 diz: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, a doutrina que cura, a doutrina pura, a doutrina essencial do Evangelho. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, porque querem viver no mundo segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos, e eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Então vou repetir para que você entenda. Descrentes, segundo 2 Coríntios 4:4, agem por cegueira. Mas 2 Timóteo 4:3 e 4 dizem que crentes vão agir pela sua própria conveniência. Vão querer sair da presença do Senhor, ainda vão criar seus próprios deuses, suas próprias maneiras de servir a Deus, como se nós pudéssemos escolher uma maneira de servir a Deus. Como se nós tivéssemos o direito de escolher como eu devo servir a Deus. Quem escolhe isso é Ele, não eu. Vivemos em tempos que os governos no mundo inteiro querem acabar com o Evangelho de Cristo, com essa verdade ali. Eles estão se recusando a dar ouvidos. O mundo inteiro. O Evangelho como verdade absoluta. Eles querem implantar um conceito ecumênico. Mas o conceito ecumênico antigamente era unir todas as doutrinas cristãs. Agora não. O conceito ecumênico é mais do que unir as doutrinas cristãs. Eles querem unificar todas as religiões em uma só, como se isso fosse possível. Porque só existe um caminho, uma verdade e uma vida, que deixou bem claro: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só em Jesus Cristo você pode viver a eternidade com Deus. Como que eu posso unificar todas as religiões em uma só, incluindo as religiões que negam a Cristo? Como isso é possível? Como assim, igreja? O Espírito Santo de Deus só pode repousar sobre a vida de quem confessa que Jesus Cristo é o Filho de Deus que veio em carne. Senão, tal pessoa não pode ter o Espírito Santo. O Espírito que age não é o Espírito Santo. 1 João 4:2 e 3, o apóstolo diz isso. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus, mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse, olha só, é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. O espírito do anticristo já estava no mundo desde a época de João. Só que agora ele intensifica as suas ações para que o próprio iníquo, o próprio anticristo encarnado, se manifeste. É óbvio que o anticristo não vai aparecer demonstrando sua crueldade maligna, como muita gente pensa. Se ele aparecesse, por isso ele vai enganar muitos. Se ele aparecesse agora dizendo, quer ver? Olha só, eu sou o anticristo, você tem que receber a marca, o que você diria? Sai fora. Como diz o pastor Marquinhos, sai fora que é rabo. É ruim, não quero. Sai de reto, Satanás.
Óbvio que muitos fugiriam, diriam, não, eu não quero. Sabe por que muitos diriam, não, eu não quero, se ele se manifestasse assim? Escancarando, eu sou anticristo, a marca é agora e fim de papo. Porque todos que estão na presença do Senhor e que já ouvem a palavra de algum tempo, sabem o que está escrito em Apocalipse capítulo 14, de 9 a 11, que diz: um terceiro anjo os seguiu, dizendo em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro. E a fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todo sempre, para todos os que adoram a besta e a sua imagem, e para quem recebe a marca do seu nome, não há descanso dia e noite. Se ele aparecesse e dissesse, eu sou anticristo, você, na mesma hora, por conhecer isso aqui, você vai falar, estou fora, prefiro morrer. Mas isso não vai acontecer assim. Ele é estrategista, ele vai chegar de forma branda e com aparência de piedade. Ele vai chegar com a resposta para a humanidade, a resposta de paz, a solução para a cura das enfermidades. A Bíblia fala que ele realizará sinais e maravilhas. Por isso, muitos vão cair na armadilha. Por isso, muitos, até mesmo muitos, infelizmente, que estavam na presença do Senhor e que conhecem a palavra de Deus, vão ser enganados. Agora preste atenção, porque só há uma maneira de se livrar definitivamente desse engano, igreja. Não se engane. Só há uma maneira. E está registrado logo em seguida desse texto que nós acabamos de ler. No versículo 12, ele diz assim: aqui está a perseverança dos santos que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Os que perseveram em obedecer a palavra de Deus, esses vão entender, identificar os sinais, não vão aceitar, custe o que custar. Se custar a sua própria vida, não aceitarão a marca, porque sabem que vão viver a eternidade com Deus. Por isso a palavra de Deus genuína e sem mácula, não essa que eles estão inventando hoje, ela deve ser pregada enquanto nós tivermos forças. Preste atenção, pregue a palavra enquanto você estiver aqui nessa terra. Doa quem doer, cure quem quiser ser curado, liberte quem quiser ser liberto, salve quem quiser ser salvo. Pregue a palavra de Deus. Abra sua boca e seja um atalaia do Senhor. Onde você colocar a planta dos teus pés, fale do amor de Deus. Todas as tecnologias avançadas que estão prometendo resposta rápida para os problemas da humanidade, infelizmente toda essa tecnologia está nas mãos de pessoas ligadas ao mal, irmãos. Não se engane, tudo isso vai ser usado em breve para o mal. O diabo engana as pessoas no mundo inteiro, com uma falsa aparência de modernidade, de solução dos problemas da humanidade. Mas a real intenção é o monitoramento, e a principal delas, a destruição em massa das almas. Jesus expõe a geração cega pela conveniência, que vai ser enganada pelo diabo, quando ele fala para os fariseus que agiam da mesma forma. Em João capítulo 8, 43, 44, ele fala: porque a minha linguagem não é clara para vocês. Por que não é clara? Porque vocês estão com o entendimento de vocês está calcificado, porque são incapazes de ouvir o que eu digo. Por isso a minha linguagem não é clara para vocês. Muitos estão assim nos dias de hoje, a maioria da população mundial. Infelizmente, Jesus ele expõe, ele diz: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio, não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando ele mente, ele fala a sua própria língua, porque é mentiroso, ele é pai da mentira. Jesus expõe essa geração cega que segue o pai da mentira.
E essa mentira que vai aparecer como algo para o bem, na verdade é usada. É algo usado ou tem sido usado. Nesses últimos anos a gente nunca viu tanta a mídia sendo usada pelo mal, a política, a medicina, a tecnologia de forma geral, tudo sendo usado para o mal. Ô pastor, mas muita coisa tem sido usada para o bem. Ei, eu acho que você não entendeu. Não é que muita coisa tem sido usada para o bem. Tudo isso deveria ser usado para o bem. Não é uma coisa, não. Tudo isso está sendo deturpado e usado para o mal. Dias proféticos, não temos como evitá-los, mas temos como passar por eles. Como? Crendo que Deus é conosco e nunca vai nos desamparar. Diga isso: eu creio que Deus é comigo e que nunca vai me desamparar. Diga mais forte isso: eu creio que meu Deus é comigo e que nunca vai me desamparar. Mas não será nada fácil, tá? Muitos, para não perderem seu direito de ir e vir, imagina só, para não perder seus privilégios, seus bens, suas mordomias, seu respeito, seu conforto. Infelizmente, muitos, para não perder isso tudo, vão se deixar levar pelo engano e vão aceitar a marca, alegando que Deus não as quer sofrer. Deus não quer me ver sofrer nessa terra. Não quer mesmo, nem nessa terra, nem na eternidade. Por isso Ele nos advertiu para de jeito nenhum aceitarmos a marca. Vale a pena pagar um preço, ser perseguido, mas viver a eternidade com Deus. Pois o tormento eterno não se compara a perder coisas nessa terra. João nos advertiu sobre os dias em que nós vivemos. Preste atenção, ele diz: não amem o mundo. Não ame o mundo. 1 João 2, 15 a 18. Não ame o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas provém do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Filhinhos, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. João estava falando para uma geração específica que veria tudo isso. Qual a geração que está vendo tudo isso? Diga: a minha. O mentiroso, com a ideia de... O anticristo vai vir como um mentiroso com a ideia de equiparar a distribuição de renda, acabar com a desigualdade, acabar com a fome, acabar com a pobreza. Na verdade, ele vai tirar dos menores cada vez mais e dar aos poderosos que estão aliançados a ele. A ideia é destruição, é monitoramento. Muitos serão pegos pela luxúria, pela ganância, porque não querem largar a luxúria e a ganância, como eu já falei, e vão se deixar levar. Queridos, preste atenção. Você já viu esse tempo? Já viu um tempo de tamanha exposição nas redes sociais, como agora? Tamanha ostentação. Pessoas querem ostentar o dinheiro que nunca tiveram, a riqueza que nunca tiveram, a família feliz que infelizmente podiam ter, mas não tem, o corpo que nunca tiveram. As pessoas querem ostentar. Isso também é preparação. Preparação, porque quanto mais as pessoas, os jovens principalmente, olham aqueles cantores que aparecem com dinheiro, com ouro, eles querem aquilo. Imagina um jovem: eu quero essa riqueza. É tudo mentira, tudo armadilha do diabo. Eles acabam criando essa admiração por meio dessa exposição, por meio dessa ostentação. Quantos jovens sendo enganados, quantas crianças sendo enganadas. E isso também é a ação maligna desses últimos dias. Agora preste atenção, por favor, entenda. Estamos vivendo os últimos dias e você tem a garantia de Deus que vai viver uma vida
próspera enquanto você viver. Ele cuida de você. Não se engane. Não se deixe ser enganado por esse mundo de ostentação. E não queira salvar essa vida ou admirá-la. Que a Bíblia diz em Marcos, o próprio Jesus diz em Marcos 8, 35, 38, quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Quem perder a vida por minha causa e pelo Evangelho vai salvá-la. Eu vou repetir, quem quiser salvar a sua vida nessa terra vai perder a vida eterna. Mas quem perder essa vida por minha causa e pelo Evangelho vai ser salvo. E ele diz assim, e que sirva para você que está se enganando com essa ostentação mentirosa. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca da sua alma? Agora preste atenção, porque isso é sério. Ele diz, se alguém se envergonhar de mim, porque muitos vão se envergonhar. Muitos vão se envergonhar de Cristo, vão se envergonhar da fé, para não serem rejeitados pela sociedade, para terem bens, para viverem a sua luxúria, a sua vaidade. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração, Jesus está falando desta geração, adúltera e pecadora, está falando da geração, essa. O Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Aquele que tiver vergonha de mim, quando eu voltar, eu me envergonharei dele. Falta pouco tempo para a implantação da marca. Hoje essa palavra pode parecer dura, mas a gente que prega a verdade, a gente tem um compromisso de preparar a igreja do Senhor. Vocês não podem ser pegos de surpresa e não podem ficar como alienados quando isso tudo começar a acontecer. Vocês têm que estar preparados e, como soldados, saber como lidar na situação. Falta pouco tempo para a implantação dessa marca da besta. Tudo está sendo preparado. Eu mostrei para vocês. Daqui a pouco eu não sei, pastor, como que é chip, é um QR Code. Agora estão dizendo que tem uma tecnologia tirada da substância, da mesma substância do vagalume, aquela substância luminescente, que eles colocam um QR Code com essa substância e ele não aparece. Só aparece quando você bota um raio, seja lá um laser, alguma coisa. Aí aquilo vai ser o laser. Eu não sei como vai acontecer, eu não sei. Eu sei que está próximo de acontecer. Pode ser o chip, pode ser um QR Code com essa tecnologia que eu falei para você do vagalume. Pode ser qualquer coisa. Mas que já está bem adiantado, que eles já estão preparando, você viu aqui na frente, eles já estão preparando, falta pouco. Isso aí vai ser rápido. Todos estão sendo preparados para se deixarem ser controlados sem resistência. Porque você está entrando com a tua família no shopping, você já programou, você vai almoçar, você vai fazer compra, você vai ter um dia de passeio. Então você já chega e já dá a testa brincando. É assim que está acontecendo. É ou não é, irmãos? Todos estão sendo preparados para se deixarem ser controlados sem resistência. É tudo normal e não é nada normal. A igreja tem que se posicionar. A igreja tem que ser contra. A igreja tem que orar. Você está preparado? Se isso começar agora, você está preparado? Hein? Responda. Você tem resistido nas suas orações na madrugada? Ou sequer você acorda para orar? Porque só cheios do Espírito Santo, só conectados a Cristo, a gente vai suportar esses dias maus. Só ligados em Deus e cheios do Espírito Santo, a gente vai estar pronto para suportar tudo isso e esperar Jesus voltar. Quem rejeitar a marca, esse tem a marca do Espírito Santo de Deus nele. Aquele que rejeitar vai viver a eternidade com o Senhor na glória. Está entendendo? Olha para mim. Esses serão impedidos de fazerem coisas como comprar, já falei, como vender, como passear, como se divertir. Mas, diga mais, a tristeza se transformará em alegria
quando em breve nós ouvimos o soar da trombeta do anjo do Senhor, anunciando a volta de Jesus. Diga glória a Deus. Em João capítulo 14, daí para diante eu não tirei. João capítulo 14, de 1 a 6 diz: não se perturbe o coração de vocês. Presta atenção no que você vai ouvir agora. Creio em Deus, creio também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for preparar lugar, eu voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Deixa essas palavras entrar no teu coração, igreja. Em nome de Jesus. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Disse Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então poderemos saber o caminho? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem a um Pai a não ser por mim. Ei, você tem o Espírito Santo para vencer. Você tem o Espírito Santo de Deus para vencer tudo que vai acontecer. Diga aleluia. E Ele tem promessa para a sua vida, não uma, mas muitas promessas de coisas incríveis e maravilhosas que Ele está preparando para você. Vai valer a pena dizer não para esse mal, vai valer a pena dizer não para essa vida. Em Apocalipse 2,7 ele diz que aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Diga aleluia. Em Apocalipse 2,11 ele diz: aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Diga glória a Deus. Em Apocalipse 2,17 ele diz: aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido, e também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que a recebe. Diga glória a Deus. Em Apocalipse 3,12 ele diz: farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Em Apocalipse 3,21 ele diz: ao vencedor darei direito de sentar-me comigo em meu trono. Aleluia. Assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Ao vencedor, à vencedora, ao vencedor, aquele que vencer. Vencer o que, se não todas essas lutas que estão vindo? Vencer o que, se não todas essas batalhas? Eu quero que você abra sua Bíblia para ler comigo Apocalipse 21, de 1 a 7. Abra sua Bíblia, leia comigo Apocalipse capítulo 21, de 1 a 7. E eu oro para que essas palavras penetrem no mais profundo do seu coração nessa noite, em nome de Jesus. Que diz assim: então vi um novo céu e uma nova terra. Aleluia. Pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Diga glória a Deus. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas, e acrescentou: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. E ele termina dizendo: o vencedor herdará tudo isto, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Fique de